Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Congresso do Peru abre novo processo de impeachment contra o presidente peruano Martín Vizcarra. Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel, viveu 8 meses como seu Manuel em uma cidade de Mato Grosso do Sul e era cliente assíduo de barbearia e lotérica. Estado Islâmico reivindica ataques em Viena. A polícia prende 14 pessoas suspeitas do ataque. Governadores dos estados brasileiros se encontram com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir vacina contra a Covid-19. França planeja transferir pacientes com Covid para hospitais na Alemanha. E após ser internado, o ex-jogador argentino Diego Maradona vai passar por cirurgia. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. O Congresso do Peru aprovou hoje a admissibilidade de um novo processo de impeachment contra o presidente Martín Vizcarra, o segundo em menos de 2 meses. Desta vez, o presidente é acusado de receber subornos de 2 milhões e 3 de soles, o equivalente a cerca de 4 milhões de reais, por obras em Moquegua, região na qual Martín Vizcarra foi governador entre 2011 e 2014. A admissibilidade da moção de vacina foi aprovada por 60 votos a favor, a 40 contra e 18 abstenções. O debate e a votação do pedido de impeachment devem ocorrer na próxima segunda-feira, decidiu o parlamento. Martín Vizcarra nega as acusações e diz que o novo pedido de impeachment é uma tentativa de desestabilizar o país a 7 meses do fim de seu mandato. Em 18 de setembro, Martín Vizcarra sobreviveu à votação de impeachment no Congresso por 78 votos contra a destituição, 32 a favor e 15 abstenções. O presidente sofreu esse primeiro processo depois do vazamento de áudios que, segundo parlamentares, mostram o presidente tentando minimizar a sua relação com o cantor Richard Cisneros, investigado por conta de contratos irregulares com o governo. Nos áudios, Martín Vizcarra conversa com 2 assessoras sobre as idas de Cisneros ao Palácio Presidencial e pede para que mintam em um inquérito parlamentar. A absolvição era esperada, segundo analistas políticos ouvidos pela imprensa peruana. A oposição avalia que o momento de crise gerada pela pandemia do novo coronavírus não favorecia uma discussão sobre impeachment há apenas um ano das próximas eleições presidenciais. Bom, vamos à próxima notícia. O empresário Paulo Cupertino Matias, de 49 anos, que em junho do ano passado matou a tiros o ator Rafael Miguel e os pais dele, esteve no Mato Grosso do Sul e trabalhou em uma chácara na cidade de Eldorado, na região sul do estado do Mato Grosso do Sul. Permaneceu na cidade por cerca de 8 meses usando o nome falso de Manuel Machado da Silva, até ser denunciado e fugir há 1 semana, segundo a polícia. Responsável pelas investigações em Eldorado, o delegado Pablo Reis disse que o assassino foi visto pela última vez no dia 28 de outubro. Cupertino matou Rafael Miguel e os pais dele porque não aceitavam o namoro de sua filha com o ator. O crime aconteceu em São Paulo. A polícia soube que Paulo Cupertino envelheceu muito desde o triplo assassinato há 1 ano e 4 meses. Sempre muito discreto, ele começou a sair no início da quarentena, quando se aproveitou da recomendação do uso da máscara para esconder parte do rosto. Também conversava muito pouco com as pessoas. A investigação aponta que Paulo Cupertino fugiu da cidade em uma aeronave que estava na fazenda do patrão dele, que também é piloto, e foi identificado como Afonso Helfenstein. Ambos são considerados foragidos da justiça. A investigação aponta que antes da estadia em Eldorado, o assassino conseguiu a emissão de uma falsa certidão de pessoa física, o CPF, ao apresentar outros documentos falsos na Receita Federal de Ponta Porã, também no Mato Grosso do Sul. Ele também esteve no estado do Paraná e tirou uma identidade falsa, o que teria garantido a ele movimentação em contas bancárias. Desde então, vinha usando o nome falso de Manuel Machado de Silva, de 49 anos, declarando que residia em Rio Brilhante, município distante a 161 quilômetros de Campo Grande. Paulo Cupertino é acusado de triplo homicídio,
duplamente qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa por parte das vítimas. O crime ocorreu em junho do ano passado, em São Paulo. Os assassinatos ocorreram na frente da casa onde a filha dele, a namorada do ator Rafael Miguel, morava com a mãe, na zona sul da capital paulista. Paulo Cupertino, que não aceitava o relacionamento da filha, residia em outro imóvel. A filha dele tinha 18 anos na época. Após o crime, o homem fugiu com a ajuda de amigos e foi procurado em mais de 100 endereços em 10 estados diferentes, além do Paraguai e da Argentina. Bom, vamos à próxima notícia. O Estado Islâmico reivindicou os ataques coordenados ontem à noite em Viena, na Áustria. Hoje, as autoridades austríacas já haviam afirmado que o autor do atentado era um simpatizante do grupo terrorista e natural da Macedônia do Norte. Ele foi morto pela polícia durante o atentado. O ministro do Interior, Karl Nehammer, anunciou que 14 suspeitos foram detidos após os ataques e descartou a participação de um segundo atirador. Uma grande parte do centro de Viena ainda estava isolada hoje de manhã, com a perícia trabalhando nos locais dos ataques. A série de tiroteios começou perto de uma sinagoga e se espalhou por outros locais, inclusive a Ópera de Viena. Foram 9 minutos de tensão e os tiros foram disparados em ao menos 6 locais. O primeiro-ministro Nehammer classificou o incidente como repugnante ataque terrorista. As vítimas são um casal de idosos, um pedestre jovem e uma garçonete, segundo o chanceler. O rabino da comunidade judaica de Viena, Shlomo Hofmeister, disse não saber se a sinagoga era alvo do ataque. Da janela de seu apartamento, o rabino presenciou os tiros. Ainda atordoados, os moradores de Viena se esqueceram até mesmo do novo confinamento que entrou em vigor hoje para tentar conter a segunda onda de Covid-19 na Europa. A Áustria decretou 3 dias de luto nacional e o presidente Alexander Van der Bellen e outras autoridades participaram em uma cerimônia de homenagem às vítimas. Policiais e soldados fazem a proteção de prédios importantes da capital e as crianças não foram à escola por precaução. O suspeito pelos ataques tinha de 20 anos e era natural da Macedônia do Norte e tinha nacionalidade austríaca. Ele foi condenado a 22 meses de prisão no ano passado por tentar viajar à Síria para unir-se ao grupo Estado Islâmico. Segundo o governo, ele estava armado com um rifle e um cinto falso de explosivos. Até ontem, a Áustria permanecia à margem dos atentados islâmicos que atingem o continente nos últimos anos, mas o ataque de ontem ocorre em meio a uma grande tensão na Europa. Na França, 3 pessoas foram assassinadas na última quinta-feira, a facadas na Basílica Notre-Dame de Nice, por um jovem tunisiano que havia acabado de chegar ao continente. Uma das vítimas foi a brasileira Simone Barreto, que morava havia 30 anos na França. A baiana era chefe de cozinha, estava rezando quando levou vários golpes de faca e deixou 3 filhos. Dias antes, o professor Samuel Paty foi decapitado nos arredores de Paris após mostrar caricaturas do profeta Maomé durante uma aula sobre liberdade e expressão. Bom, vamos à próxima notícia. Governadores de estados brasileiros se reuniram hoje em Brasília com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir a vacinação da população brasileira contra a Covid-19. Entre os presentes estavam os governadores do Piauí, Wellington Dias, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. Os encontros acontecem em meio ao aumento dos embates políticos envolvendo a compra de uma eventual vacina e também a obrigatoriedade ou não da imunização. O governador do Piauí, Wellington Dias, disse a jornalistas antes da reunião com o presidente da Câmara que os governadores defendem que o Brasil adote a primeira vacina que a Anvisa pode testar e autorizar. O presidente Jair Bolsonaro tem se pronunciado contra a obrigatoriedade da vacinação. Ele também tem dito que o governo federal não vai comprar uma eventual vacina produzida por laboratórios da China, que está entre os países em processo mais avançado de desenvolvimento do produto. Em outubro, o presidente Bolsonaro chegou a desautorizar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que havia anunciado um acordo para a compra de milhões de unidades da Coronavac, vacina que deve ser produzida pelo Instituto Butantan, controlado pelo governo de São Paulo, mas que está sendo desenvolvida por um laboratório chinês.
Diante da polêmica, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse prever que haverá judicialização dos critérios a serem utilizados para vacinação contra a Covid. Depois disso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu o entendimento entre os poderes executivo e legislativo para tratar do tema e evitar que a resposta venha da Justiça. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pediu que o governo faça a intermediação de aquisição de vacinas para impedir que os estados disputem as compras de imunizantes. Eduardo Leite disse que os governadores pediram ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado que abram diálogo com o governo do presidente Jair Bolsonaro para que as primeiras vacinas autorizadas pela Anvisa sejam rapidamente disponibilizadas para a população. Bom, vamos à próxima notícia. Com a segunda onda do novo coronavírus, a França planeja transferir alguns pacientes com a Covid-19 para a Alemanha, de acordo com a Federação dos Hospitais Franceses. Além disso, o país deverá fazer uma redistribuição dos infectados da região norte de Hauts-de-France, uma das mais afetadas, para outros lugares com menos casos, como a Bretanha, no noroeste do país francês. As transferências dos pacientes para outras regiões do país e para a Alemanha deverão ocorrer nos próximos 10 dias, quando as unidades de terapia intensiva, os UTIs, na França devem chegar a um ponto de saturação, de acordo com Valetoux. Segundo os dados de saúde pública da França, 418 pessoas morreram somente no domingo e ontem, na segunda-feira, devido ao coronavírus, o que eleva o total de mortes para mais de 37.400 desde o início da pandemia no país. Em meio a uma campanha em massa de testes para detectar o vírus, o número de novos casos aumentou 52.518 em 24 horas e a taxa de positividade dos testes chegou a 20,6% contra 20,4% no dia anterior. Na última quinta-feira, o governo francês apresentou o plano para evitar uma piora na segunda onda da Covid-19 e prevenir um caos econômico mais grave. Em entrevista coletiva, ministros do governo francês detalharam as seguintes medidas. As saídas podem ser autorizadas de casa, aí podem ter atividades físicas e vai ter multa para quem desrespeitar as regras. As escolas vão ficar abertas, mas só para as atividades extracurriculares. E também os bares, restaurantes, lojas que não sejam de primeira necessidade vão permanecer fechados. As fronteiras ficam abertas, somente as fronteiras europeias. De outros países, de outros continentes, ainda vão continuar fechadas. Bom, vamos à próxima notícia. O ex-jogador argentino Diego Maradona vai passar por cirurgia hoje à noite para drenar uma pequena hemorragia no cérebro. O técnico do Gimnasia La Plata foi internado ontem e, após uma série de exames, os médicos identificaram uma hematoma subdural, que é um ligeiro acúmulo de sangue na meninge. De acordo com os médicos ouvidos pelo jornal Clarín, o problema é decorrente de um trauma que pode ter ocorrido há pouco tempo ou há vários anos. Maradona esteve internado em uma clínica em La Plata, cidade onde mora, mas foi transferido para um hospital em Buenos Aires, onde passará pelo procedimento. Ao deixar o local de ambulância, dezenas de fãs mostraram seu apoio ao Diez com cânticos, bandeirões, hasteados e até sinalizadores de fumaça. Segundo o médico particular de Diego, Leopoldo Luque, a cirurgia não é complicada e não deve demorar. Ele chegou ao hospital na segunda-feira com anemia e desidratação. Campeão mundial em 1986 e um dos maiores ídolos da Argentina, Maradona completou 60 anos na última sexta-feira e recebeu inúmeras homenagens. Técnico do Gimnasia de La Plata, ele esteve presente no estádio do Bosque para a estreia de sua equipe na Copa Liga Profissional, na vitória por 3-0 contra o Patronato. No entanto, ficou apenas até os 18 minutos do primeiro tempo e foi embora com familiares e pessoas próximas. Bom, o nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá lá no nosso canal, corre lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima terça-feira para você e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!